E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de história, dando continuidade ao PET 5. Dessa vez, como a gente está numa semana atípica, vocês já devem ter visto o vídeo 2. Eu gravei antes da Semana das Crianças. Eu pensei que aquela semana não teria recesso e acabou tendo um recesso, né? Em compensação, nesse segundo vídeo, eu vou gravar a explicação das semanas 3 e 4 já, para ter menos conteúdo lá no grupo, ficar menos poluído de tanta informação lá para vocês. Bom, na aula passada, então, a gente falou um pouquinho sobre a formação da República Romana. A gente falou sobre os grupos sociais formados na sociedade romana e o que isso foi desencadeando por seguinte que acabou com a monarquia e iniciando a república. O que os romanos chamavam de república é bem diferente do que a gente chama de república, mas a organização política é mais ou menos a mesma. Existiam cargos políticos ali que eram votados por pessoas da cidade para ocupar. Então, pessoas eram eleitas e ocupavam determinados cargos. As eleições aconteciam nas chamadas assembleias centuriatas. Existiam várias pelas cidades e apenas os cidadãos poderiam votar. Então, isso acaba excluindo escravos, mulheres e estrangeiros. Geralmente, todos os cidadãos podiam votar, mas apenas alguns grupos eram de fato aptos a ocuparem esses cargos políticos. Apenas as pessoas que tinham uma boa renda é quem podia ser eleito senador, quem poderia ser eleito um cônsul, por exemplo, um pretor, um questor, que são os cargos dessa república. Por isso que a gente diz que Roma viveu uma aristocracia, uma oligarquia. É um governo onde é um sistema de governo onde só pessoas muito privilegiadas ocupavam esses cargos. E que cargos são esses? Eu vou começar do principal até o mais diferente dos cargos, vamos dizer assim. O principal cargo da República era de cônsul. Então, a pessoa que era eleita cônsul, ela tinha a missão de convocar o Senado, escolher senadores, comandar os exércitos e ministrar os cultos públicos. Sempre eram eleitos dois. Como um ficava com o comando do exército, então eles revezavam, assim como a gente já viu com os reis de Esparta. Sempre que um estava na guerra, o outro ficava na cidade. E de 6 em 6 meses eles trocavam de função. Como eu disse, os cônsules escolhiam os senadores. Os senadores compõem o Senado, que é o órgão político mais importante da República. Lembre-se que ele já existia lá na monarquia e ele continuou existindo na República. O Senado elabora leis, elabora impostos, dá permissão para que seja realizada a guerra e, principalmente, é o Senado que organiza as eleições. Essas eleições vão eleger outros cargos que vão ajudar ali na administração da República. Por exemplo, o pretor. O pretor, que eram eleitos também. Lembrando, todas as magistraturas romanas são eleitas em números pares. 2 cônsules, 300 senadores que ocupam o cargo de forma vitalícia, ou seja, uma vez que a pessoa é escolhida senador, ela fica ali até ela morrer, tá? E não passa de pai para filho. Um filho que quiser ser senador vai ter que ser eleito. Os pretores são eleitos em 10. E os pretores ajudam na administração da justiça. Eles podem agir tanto como advogados, como também como juízes. Abaixo, juntamente com os pretores, há os questores, que são as pessoas responsáveis pelas cobranças de impostos e pelos assuntos públicos da República Romana. São eleitos 16 questores.
Juntamente com eles são eleitos 8 edis. Os edis são responsáveis pela administração das construções da cidade. Os aquedutos, o sistema de esgoto, os templos, são todos ali mantidos pelos edis. Há também os censores, que são pessoas responsáveis por zelar pelos bons costumes na cidade, além de fazer anualmente ou de tempos em tempos, nem sempre isso funcionava anualmente, o censo, que é a contagem do número de cidadãos na cidade, tá? E existia os censores são eleitos geralmente em dois. E havia apenas uma única magistratura da República inteira que era eleita uma única pessoa, que era a magistratura de ditador. Essa magistratura, esse cargo da República ditador, ele era eleito eventualmente. Sempre quando a cidade estava em crise, estava em alguma guerra, que as decisões políticas não poderiam ser muito demoradas, elegia-se uma pessoa para lidar com a cidade de Roma, ou com a República Romana, numa situação de crise. Ela tinha 6 meses para dar conta do recado. Passou 6 meses, ela tinha que renunciar e largar o poder. Por isso que ela é uma magistratura especial. Por isso que eu falei que ela era a diferente, por isso que eu ia deixar ela para o final. Era raro as pessoas serem eleitas ditadores, e diferentemente do termo que quando a gente fala assim, tal pessoa é um ditador, ou tal país é governado por um ditador, a ditadura em Roma, ela é uma ditadura eleita. Escolhe-se a pessoa para estar lá e ela respeita um determinado período de tempo para ocupar esse cargo. Bom, entre os séculos 5 a.C. até o século 4 a.C., a República Romana sofreu por vários conflitos civis dentro da cidade, porque os plebeus, que eram a classe menos poderosa ali, também queria ter acesso aos direitos políticos. Como eu disse, essas magistraturas todas que eu falei eram ocupadas pelos patrícios, pela elite. Então a gente vai ver que nos séculos 5 e 4 a.C. vai haver várias manifestações. E a plebe vai ganhar vários direitos com isso. Por exemplo, em 490 a.C., é criado o Tribunato da Plebe. O Tribunato da Plebe, que elegiam ali os tribunos da plebe, eleitos 10 para comporem ali, tinham um poder de veto a qualquer decisão do Senado. Então, se o Senado fizesse uma lei que fosse prejudicial aos plebeus, esse Tribunato da Plebe poderia vetar um imposto novo que recaísse apenas sobre os plebeus. Em 450 a.C. foi estabelecido a Lei das 12 Tábulas, o primeiro código de leis escritos em Roma. E por que isso é tão importante para a plebe? Porque antes somente a elite tinha conhecimento de fato das leis. Agora, com as leis escritas, qualquer pessoa poderia ter acesso e interpretar as leis conforme lhe fosse mais acessível. Em 445 a.C., os plebeus ganharam, então, a permissão de se casar com patrícios. Então, por exemplo, uma mulher plebeia poderia casar com um homem patrício e vice-versa. Essa lei acabou beneficiando muito mais os patrícios do que os plebeus. Uma vez que, por exemplo, um patrício acaba se endividando e um plebeu acaba se enriquecendo, o plebeu nunca vai mudar o status dele, ele sempre vai ser um plebeu. Enquanto a filha ali de um patrício que caiu em desgraça, que começou a perder dinheiro, ela nunca vai deixar de ser patrícia. Então, o que acontecia? Muitas vezes casava-se, a fortuna do plebeu ia parar na família do patrício e ele conseguia pagar suas dívidas ali. O plebeu não vai mudar o status dele, mas o filho do plebeu que nasce ali vai nascer dentro de uma família patrícia.
Então, isso era muito importante nesse caso. Em 367 a.C. foi feita a lei Licínia Sextia, que estabeleceu ali, conforme o império foi crescendo, a república foi adquirindo mais territórios, uma divisão mais igualitária é, das terras conquistadas entre patrícios e plebeus. E também havia ali uma brecha para que os plebeus, desde que tivessem uma riqueza X, pudessem concorrer ao cargo de cônsul. E em 367 chega o fim da escravidão por dívida, que é uma coisa que também que aconteceu lá em Atenas. Uma vez que um plebeu não corre mais risco de se tornar escravo, ele vai manter sua cidadania permanentemente. Bom, Roma, nessa altura do campeonato, já estava tremendamente dependente da mão de obra escrava. Os plebeus cada vez mais saem dos campos e vão morar nas cidades, e quem trabalha no campo são os escravos. Escravos esses que foram sendo adquiridos conforme os romanos entravam em guerra com outros povos ali da Itália e com povos até fora da Itália, como celtas, gauleses, gregos e, por fim, os cartagineses. Aliás, a guerra contra os cartagineses, que a gente falou lá dos fenícios, vocês vão lembrar, vai gerar uma guerra ali de longa duração. Foram quase 100 anos de guerra entre romanos e cartagineses pelo domínio do mar Mediterrâneo. Roma já tinha um poder consolidado ali por terra, onde hoje a gente conhece que é a Itália. Só que os romanos não tinham nenhum conhecimento do mar e sabiam da importância do comércio marítimo. E quando começaram a procurar territórios para colonizar pelo mar, esbarraram justamente nos cartagineses. A guerra entre Cartago e Roma vai ser uma guerra que vai ter grandes consequências para a República Romana. Consequências para o bom e para o mal. A começar pelo fato de que os latifúndios, as grandes propriedades, vão crescer. E, principalmente, quem vai ser dono desses latifúndios vão ser os patrícios, que eram geralmente os generais romanos, era quem comandava os exércitos e quem escolhia os melhores territórios obtidos ali, perto de fontes de água, com terras férteis. Já os plebeus que lutaram ali na guerra, os poucos que vão receber terras, vão ficar com as terras de pior qualidade. Então, muitas vezes, plantar numa terra dessa não era vantajoso. Era melhor o plebeu tentar vender sua terra e realizar uma outra atividade. Também com as vitórias romanas, como eu já disse, vai haver um aumento do escravismo. O escravo, até então, que era uma coisa cara, passa a ser uma coisa barata. E cada vez mais as pessoas que dependem do trabalho do campo vão preferir ter a mão de obra escrava do que pagar um trabalhador livre. Então, esses trabalhadores livres, eles vão perder a sua função nos campos. E todos eles vão acabar indo para a cidade. É o que a gente chama de êxodo rural. E essa população nas cidades, elas vão, assim, ser alvo de extrema preocupação por parte da República, uma vez que há uma população que causa desordem, que causa um aumento da pobreza, que passa fome, que vive em condições precárias. Então, eventualmente, a República Romana vai ter que sempre tentar ajudar essas pessoas. Vai surgir um fenômeno do colonialismo romano, Roma levando o modo de vida romano até as partes mais distantes do globo, é o que a gente chama de colonização de fato. Os romanos chegaram a conquistar boa parte das margens do mar Mediterrâneo, tanto que eles chamaram o mar de Mare Nostrum, o nosso mar, onde só os romanos tinham acesso ali aos principais pontos comerciais. E, por conta de levar a administração romana até essas partes,
Roma também se beneficiou, explorando economicamente essas regiões. É o que a gente chama de imperialismo. Bom, vai haver um crescimento da desigualdade social também em Roma. Quem era pobre ficou ainda mais pobre. E quem era rico ficou muito rico, porque o fluxo de riquezas para a cidade de Roma vai ser grande. Tudo quanto é riqueza que os outros povos tinham, Roma foi lá e deu conta de extrair e levar para Roma. A vida dos romanos, a partir dessas conquistas, vai ser uma vida muito luxuosa. E, por fim, vai haver uma escassez de terras e de empregos. De terras, porque cada vez mais essa elite patrícia vai acumular terras ao seu favor. Uma vez que, por exemplo, o plebeu não dá conta de sustentar uma terra ali que ele ganhou, o patrício vai lá e compra essa terra, ou até invade, ou vai lá e faz um casamento arranjado e herda aquela terra ali. E empregos por conta de que até nas cidades as pessoas vão preferir usar os escravos do que usar uma mão de obra livre. Bom, diante de tudo isso, já no século II a.C., vai haver uma tentativa de reforma agrária por parte de alguns romanos, principalmente tribunos da plebe. É o caso dos irmãos Caio e Tibério Graco. Eles vão tentar ali, através de algumas reformas, tentar dividir melhor as terras obtidas, estabelecendo um limite ali de 310 hectares por pessoas, ou seja, uma divisão mais igualitária. Principalmente tendo como objetivo que essas novas terras fossem ocupadas ali nas fronteiras de Roma, porque era necessário ter gente ali ocupando as terras para que outros povos não invadissem. O problema é que justamente a classe patrícia era contrária a isso. Então, tanto Tibério quanto Caio Graco não conseguiram seus objetivos. O Caio Graco até conseguiu aprovar uma lei ali, chamada Lei Frumentária, que dava um subsídio, uma ajuda de trigo e pão para as pessoas pobres nas cidades. Mas a reforma agrária mesmo não surtiu efeito em Roma. Bom, essa tentativa de reforma agrária pelos dois irmãos. Só um minuto. Essa tentativa de reforma agrária pelos dois irmãos deixou claro que, já que no século II, que existiam dois partidos políticos em Roma. Os optimates, que eram ali representados pela aristocracia romana, pelos patrícios, e os populares, que representavam a plebe. E com a crescente importância do exército para a vida dessas pessoas, cada vez mais os generais romanos vão se alinhar a um desses partidos. E é nesse sentido que a gente pode falar de um início de uma crise da República Romana. Os cargos políticos já não vão passar a mesma confiança. As eleições eram manipuladas. Então, cada vez mais os populares vão se apoiar em líderes militares. E a partir do século II a.C. começam a surgir, então, ditaduras tirânicas. Eu já falei que o ditador é um cargo ali que surge para abafar alguma crise. Só que no século II a.C., vai surgir um ditador que vai ocupar um poder por mais tempo do que realmente ele deveria ocupar. Foi o que aconteceu com Mário. Mário era um general romano, tinha conseguido várias vitórias militares, vários territórios, enriqueceu e era apoiado pelos populares. Com a força do seu exército, Mário, então, conseguiu ocupar ali o cargo de ditador e, logo que ele ocupa o cargo de ditador, ele retira poderes do Senado. Ao mesmo tempo, ele faz uma série de reformas no exército que vão beneficiar a plebe.
criando o que a gente chama de profissionalização do exército. Antes, os plebeus iam lutar na guerra e só tinham a esperança de ganhar terras. Agora não. Lutando no exército, um plebeu poderia ganhar um salário. Aliás, muitas vezes em sal. Daí a palavra salário. Sal era uma coisa rara no mundo romano, tá? Não é igual hoje em dia que a gente tem minas de sal no litoral de alguns países. Então o sal só conseguia ser extraído do mar e isso não era uma coisa tão simples assim quanto possa ser imaginado. Então o plebeu lutando ali no exército, ganhando salário, ele poderia enriquecer ali, construir uma carreira militar e depois de servir o exército por 25 anos, ele tinha garantido a posse de uma terra. Então, muitas pessoas que estavam sem emprego nas cidades resolveram, então, entrar para o exército, aumentando, assim, o exército romano e facilitando ainda mais a conquista de território por parte dos romanos. Então, a partir desse momento, começa a se criar um vínculo maior entre general e soldado. O bom general vai garantir vitórias para esse soldado, que quanto mais tempo ficar vivo, mais chance ele tem de aposentar, de ficar rico e de ganhar uma terra no final. Então, essas reformas de Mário ajudaram muito a plebe por esse lado. O governo de Mário vai de 110 até 86 a.C. Então, vê que extrapolou muito aí os 6 meses. Bom, mas assim que Mário morre, vem um outro ditador tirânico que tenta apagar todas essas reformas populares feitas por Mário, que foi Sula, ou também vocês podem encontrar em algum material, Silas. Silas ou Sula, eu vou chamar sempre de Sula porque é o nome real dele. A historiografia depois inventou esse outro nome. Sula, ele era apoiado pelos patrícios e fez uma grande perseguição aos seguidores de Mário, tá? Ele tentou ali acabar de todas as formas possíveis com tudo que Mário havia realizado. Logo depois que ele termina, então, que ele caça todas as ordens populares de Mário, ele resolve, então, se afastar do poder e morre em exílio. Ele governou de 82 a.C. até 79. Bom, a gente já vê que já entramos no século I a.C. E no século I a.C. também ocorre a principal revolta de escravos que Roma já enfrentou, que foi a revolta de Espartacus. Espartacus era um escravo gladiador. Gladiadores eram lutadores, como se fosse lutador de UFC que a gente vê na televisão. Só que eles lutavam com espadas, lanças, armas, com a intenção de até matar a outra pessoa. Spartacus era então um escravo gladiador que se revolta contra a sua própria escravidão e organiza ali um motim de escravos. Como eles tinham habilidade de luta, já que eles eram gladiadores, eles saíram ali se rebelando, conquistando cidades e libertando escravos, formando um grande exército de escravos dentro da Itália. Foi necessária uma grande mobilização da República Romana, do Senado, mandando ali vários exércitos para combater Espartacus. E no final, o general Crasso, o nome do cara, o general Crasso, ele acaba derrotando essa revolta de Espartacus. Graças a essa vitória de Crasso, pode ser conferida ali que a República Romana tinha, então, 3 grandes militares, 3 grandes políticos no momento. Pompeu, que era um general que havia derrotado ali os piratas no Oriente, tinha conquistado alguns territórios na Ásia Menor. Crasso, o homem mais rico da República naquele momento e que tinha acabado de derrotar Espartacus, e Júlio César, que era de uma família patrícia, mas assim não era tão rico assim. Bom,
Essas três, essas três pessoas, então, se uniram, já que eles tinham muito poder, se uniram de forma informal, ou seja, por baixo dos panos, e criaram um governo de forma que os três pudessem governar. É o que a gente chama de triunvirato. Triunvirato, a palavra em latim quer dizer poder de três homens. Então, Júlio César, Pompeu e Crasso ficaram responsáveis ali pela maior união feita política até então. Júlio César representava os plebeus, Pompeu representava os patrícios, enquanto Crasso representava os senadores. Bom, em 54 a.C., Crasso resolve aumentar ainda mais seu prestígio militar, indo lutar no Oriente e acaba sendo morto. Nessa mesma época, Júlio César estava em outra região, na Europa, na Gália, que a gente chama, onde hoje é a França, derrotando os gauleses. Enquanto isso, Pompeu ficou em Roma. Com a morte de Crasso e Pompeu vendo que o poder de Júlio César tinha crescido muito, os dois acabaram rompendo os laços políticos e iniciando uma guerra civil, uma guerra onde os dois disputariam ali quem seria o homem mais poderoso, quem ia governar Roma. E César, em 49, acaba então saindo vencedor, derrotando Pompeu. César, para aumentar então seu poder, começou a acumular um tanto de cargo. Por exemplo, ele se tornou cônsul pela vida toda, ou seja, não precisaria mais ser eleito cônsul, ele seria cônsul eternamente. Ele seria o primeiro cônsul, ou seja, numa reunião do Senado, ele é sempre o primeiro cônsul a falar. Ele depois se tornou ditador perpétuo, ou seja, os poderes absolutos ali por toda a vida. Príncipes, que a gente chama que é o primeiro cidadão, ou seja, ele também tinha o poder de tribuno ali, ele podia vetar qualquer decisão do Senado. Bom, tanto poder acabou assim irritando boa parte dos patrícios que em 44 a.C., então, armaram uma conspiração para assassinar Júlio César. Ele, indo para uma reunião do Senado, acaba sendo esfaqueado no próprio Senado. Entretanto, a plebe romana gostava muito de César e se revoltou. E o medo de que houvesse uma guerra dos patrícios contra a plebe, lembrando que a plebe é a maioria em números, causou então uma mobilização dos herdeiros de César. O herdeiro militar de César, que era Marco Antônio, que era o braço direito de Júlio César no exército, e o herdeiro legal de César, que era Otávio. Otávio era sobrinho de César, César não teve filhos homens, então toda a herança, toda a riqueza de César foi para Otávio. E os dois, mais Lépido, que era um representante do Senado, então formaram o segundo triunvirato. Dessa vez, a união não foi informal, não foi um acordo de boca. O Senado votou para que houvesse isso. Havia uma legislação, havia regras a seguir. E o Senado votou onde cada um iria ocupar um espaço. Marco Antônio foi para o Oriente, então ele ficou responsável pelos territórios orientais. Otávio, pelos do leste, onde hoje seria a Espanha, a Gália e o norte da África, enquanto Lépido ficou com a Itália. Lépido era o mais fraquinho deles e logo quis abandonar o poder. Marco Antônio se alinhou com Cleópatra, rainha do Egito, e eles conspiraram ali para unificar Roma e Egito num único império. E Otávio, sabendo disso, então, conseguiu convencer o Senado de que ele deveria combater Marco Antônio. Então, essa seria a segunda guerra civil que Roma passaria e que, em 31 a.C., levou à vitória de Otávio sobre Marco Antônio.
Otávio também passou a acumular um tanto de poder, só que dessa vez poderes que eram dados pelo Senado a ele. Por exemplo, ele ganhou o título de Príncipes Senato, ou seja, o primeiro do Senado. Ele também ganhou um poder que era muito importante para o imperador, que é a tribunícia potestate, que é o poder de tribuno da plebe. Ou seja, ele não precisava ser eleito tribuno da plebe, ele já tinha esse poder. Ele também era sumo pontífice, ou seja, o chefe da religião. Aliás, os imperadores vão criar uma religião própria para eles. E o Imperium Proconsulare, que é o poder supremo sobre o exército, além de poder nomear os governadores de províncias, ou seja, as regiões que Roma tinha conquistado. E, por fim, o Senado vota para ele o título de Augustus. Augustus, em latim, quer dizer sagrado, ou seja, ele era considerado um deus em vida. Com todas essas concessões que o Senado foi dando para Augusto, o Senado perdeu importância. Então é a partir desse momento que a gente fala que a República Romana acabou e que começa um novo sistema político, o sistema do Império ou Principado. Só para deixar claro, os imperadores romanos, como a gente chama eles nunca se chamaram imperadores. Eles sempre falaram que eles eram Césares, porque eles eram herdeiros de Júlio César. Otávio, por exemplo, Otávio, depois que ele é aclamado Augusto, ele passa a querer ser chamado de Augusto César, ou César Augusto. O sucessor de Augusto vai ser Tibério César. O sucessor de Tibério, Caio César. Depois, Cláudio César. Aí, Cláudio já não foi nessa mesma família. Então, ele começou a adotar o título de César como se fosse um título de imperador. Então, os imperadores eles nunca se chamaram de imperadores, e sim de Césares. Por isso que a gente conhece, então, esse regime político também como principado, porque esse título de príncipes eles ganhavam. Príncipes vem depois a ser entendido como príncipe, tá? Bom, esse sistema político, então, o império, a fase do império ou do principado, ela pode ser dividida em duas partes. O Alto Império, que vai de 27 a.C. até 193 a.C., quando o Império vive uma relativa paz interna, tá? Ele cresce mais um pouco, mas estabiliza ali as fronteiras, vai ter um grande desenvolvimento intelectual ali, tá? E a fase do Baixo Império, que vai de 193 até 476, quando uma série de crises vai ocorrer interna e externamente ao Império, que vão levar, então, à sua fragmentação política. Bom, na fase do Alto Império, a gente tem que entender que trata-se de uma tirania militar. O imperador, por ter o poder de controlar os exércitos e também o poder de vetar qualquer decisão do Senado, ele é um tirano ali. Ele tem um poder acima de todos os demais. E graças a essa nova conotação é que a sociedade também passa por uma reestruturação. No topo estaria o imperador. O imperador e a sua família são pessoas de destaque. Abaixo dele estaria a classe senatorial. Então, todas aquelas pessoas que tinham capacidade de ocupar o Senado. Abaixo deles, os equestres. Equestres eram pessoas que não tinham tanto poder financeiro para ocupar cargos no Senado, mas podiam ocupar outros cargos que foram sendo criados dentro do governo imperial. Por exemplo, chefe no culto do imperador. Não vai para um senador, vai para um equestre. Equestre vem da palavra, vem de cavalo mesmo, porque eram pessoas que tinham uma renda suficiente para comprar cavalos.
que era o principal meio de transporte da época. E abaixo dos equestres estariam os inferiores, tanto a plebe quanto os escravos. As eleições perderam significado nessa época, uma vez que o imperador, de maneira direta ou indireta, acabava colocando quem ele quisesse nos cargos do império. Os cargos da república não sumiram. Existiam ainda os pretores, os questores, os edis, até mesmo os cônsules eram eleitos, nem sempre o imperador era um cônsul, tá? Só que as eleições seguiam a vontade do imperador. Se o imperador queria que uma pessoa ganhasse, essa pessoa iria ganhar a eleição, tá? Bom, nessa fase ainda do Alto Império, a gente nota que as expansões vão ser interrompidas, as expansões territoriais. Roma, então, chega ao ápice do seu império, uma extensão enorme de terra, e a gente vê que, com a queda da expansão, há a queda também do escravismo. Vai começar a ser difícil obter escravos em Roma. Enquanto ainda tinha riqueza, dava para comprar os escravos de outros lugares, mas vai ter um tempo que isso vai começar a pesar. Esse processo de estabilidade interna e externa é conhecido como Pax Romana, ou a paz romana. É um momento em que Roma ela é tão forte que ninguém consegue invadir o Império Romano, mas ela também não quer gastar dinheiro invadindo outros locais. E muito dessa paz romana trata-se do controle da plebe, o controle dessas classes inferiores que muitas vezes não têm direito a acesso político nenhum. E de que forma os imperadores vão controlar essa plebe? Através da política do pão e circo, fornecendo alimentos ali, subsídios para essas classes mais baixas, mas também um entretenimento. São lutas de gladiadores no circo, corridas de biga nos hipódromos, com a intenção ali de você ocupar a cabeça dessa plebe. São espetáculos públicos bancados pelo imperador para que essa plebe ocupe a cabeça dela e não pense em revolta. Tá? Não sei se vocês notaram, mas no meio da minha explicação eu falei um pouquinho também de que antes de Cristo e depois de Cristo. Vai ser durante essa fase do Alto Império que Jesus Cristo nasce. E depois da sua morte, passado um tempo depois, surge ali o que a gente chama de cristianismo, ou pelo menos os seguidores de Cristo. A gente não pode falar da existência ainda de um cristianismo, mas havia seguidores de Cristo, porque não havia uma religião propriamente dita. E esses seguidores de Cristo eles vão ser alvo de grandes perseguições pelos imperadores, por dois motivos. Primeiro, porque o imperador, como eu disse, ele é visto como um deus, ele tem uma religião própria para ele. Já os cristãos, ou os seguidores de Cristo, afirmavam que existia apenas um único Deus, e que Deus e Cristo eram a mesma pessoa. Então eles não aceitavam a divindade do imperador. Além disso, os seguidores de Cristo pregavam coisas ante a ordem imperial. O que é essa ordem imperial? A manutenção de uma sociedade escravista, cheia de luxos, de privilégios. Eles, os seguidores de Cristo, criticavam a todo momento essas coisas. E isso levava, então, a uma profunda preocupação dos imperadores, que passaram a aprender a executar vários seguidores de Cristo. É o caso, por exemplo, de Paulo, é o caso de Pedro, todos eles acabaram sendo mortos pelos imperadores. Bom, a partir de 193, então, depois de Cristo, o Império passa por uma profunda onda de crises. Para tentar explicar para vocês, o Império se sustenta numa base de 4 pilares. Eu vou chamar essa base de 4 pilares de teoria dos 4 E's.
economia, escravidão, expansão e imperador. Ô, Will, mas você falou que é 4 imperador com I. Só que em inglês você escreve emperor com E. Então, por isso, teoria dos 4 Es. Sempre que um desses 4 pilares começa a ruir, todos os outros caem juntos. E, como eu disse lá com a paz romana, o exército parou de guerrilhar. Ele simplesmente parou ali nas fronteiras, guardou as fronteiras ali, ok. Já não está vindo mais escravo para Roma. Ter escravo é caro. O exército está à toa. Se o exército está à toa, ele vai começar a criar algum motivo, alguma briga interna ali. E cada vez mais os exércitos estão, a partir do século II, vão querer nomear seus generais como imperadores, porque os imperadores que vão estar em Roma são imperadores muito fracos, muito ruins, que não sabem administrar, até porque eles não sabem comandar os exércitos. Então, isso tudo afeta a economia, porque se não tem escravo produzindo, produz menos, se gera menos imposto, então é menos dinheiro para os soldados se revoltam, elege um general para ser o novo imperador, esse general então vai estabelecer uma guerra com o imperador que está ali no poder, vai haver as guerras civis, desordem em Roma, tudo de novo. Então é um ciclo que não vai acabar até a fragmentação política do exército, do império, desculpa. Tanto é verdade que já no século III vai começar a haver uma substituição dos escravos por uma mão de obra assalariada. Pessoas que viviam na cidade, mas que viam que a situação da cidade já não era mais segura, começaram a fazer o caminho de volta. É o chamado êxodo urbano. As pessoas foram morar nas grandes propriedades de alguns patrícios. É um sistema que a gente chama de colonato. Esses trabalhadores da cidade ofereciam sua mão de obra para esses patrícios em troca de proteção, segurança, de um pedaço de terra para plantar ali e tirar seu alimento. Então, isso, de certa forma, gerou o que a gente chama de ruralização do Império. O Império no Alto Império, chegou a ter cerca de 3.000 cidades. Durante o tempo da ruralização, essas 3.000 cidades ainda existiam, mas diminuiu bastante. O melhor exemplo disso é Roma. Roma chegou a ter uma população de 1,5 milhão de pessoas, só a cidade de Roma. O Império todo chegou a ter cerca de 125 milhões de pessoas. Bom, esse 1,5 milhão no século III vai diminuir para 400 mil pessoas. E no século V para 40 mil pessoas. Então as pessoas preferiam sair das cidades e morar no campo sob essas condições do que ficar nas cidades. Isso tudo vai servir como base para a criação do sistema feudal que a gente vai estudar daqui a um tempo. Bom, juntamente com essa crise do império, se os imperadores não estão dando conta de governar, dar conta dos seus exércitos, eles também não davam conta mais de combater ali o cristianismo. O cristianismo foi crescendo tanto que no século IV depois de Cristo, o imperador Constantino, então, decidiu, através do Edito de Milão, conceder a liberdade de culto aos cristãos. E formatou ali junto. Desculpa, gente. Formatou ali junto com os principais líderes do seguidores de Cristo em formar uma religião. Aí sim a gente pode falar que nasceu o cristianismo. Então o cristianismo nasce muito tempo depois de Cristo ter morrido. Bom, em 325, no chamado Concílio de Nicéia, que foi decidido, então, quase todas as coisas sobre o cristianismo. Por exemplo, a existência da Trindade, os pecados, os mandamentos, tudo isso foi decidido em 325.
E em 380, então, o então imperador Teodósio, através do Edito de Tessalônica, transformou então o cristianismo em religião oficial do Império Romano. A partir daí, foi o contrário. Quem era cristão estava salvo. Quem era pagão, quem seguia as religiões tradicionais, o politeísmo romano passou a ser perseguido. O imperador então passou a acumular dois postos: um chefe político e chefe religioso. É uma coisa que a gente chama de cesaropapismo. César é de imperador, que eu já expliquei para vocês, que é um título militar. Papa, chefe religioso. A junção das duas palavras, cesaropapismo. Também durante o governo do Teodósio, em 380, então, o império foi dividido em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. No século III, esse território já estava começando a sofrer várias baixas. Isso porque os povos da fronteira, então, vendo que o exército romano já não estava mais preocupado em proteger ali, estava mais preocupado com as guerras civis do que proteger as fronteiras, começou a invadir o império atrás de melhores terras. É o que a gente chama de invasões bárbaras ou invasões germânicas. Esse movimento foi crescendo cada vez mais e no século IV a.C., Roma já tinha perdido boa parte do seu território, tendo que conceder territórios para que esses novos povos que foram se instalando ali formassem seus reinos bárbaros. Então Roma foi se fragmentando politicamente, cada novo território ali conquistado pelos bárbaros podia ou não seguir o governo de Roma, e em 476, então, a cidade de Roma é invadida, numa das suas muitas vezes que ela foi invadida, mas ela é invadida definitivamente, então, pelos Érulos, que depõem o último imperador romano no Ocidente. Eles chegam a mandar as insígnias, vamos dizer assim, os tesouros imperiais para Constantinopla. O Império Romano, então, agora que a gente viu desde as aulas passadas, agora só existiria em um único lugar, que seria no Império Romano do Oriente. Ele até foi conhecido por um outro nome ao longo da história, Império Bizantino. E esse daí só vai deixar de existir no século XV, lá em 453. Certinho, gente? Desculpa o tamanho do vídeo, mas é porque isso. Eu acabei emendando duas aulas juntas aí para ter menos postagens lá no grupo, certinho? Qualquer dúvida quanto às questões é só me mandar, tá? Fico na guarda das questões. E é isso, gente. Boa avaliação diagnóstica para vocês, tá? Para quem não estiver vendo esse vídeo e ainda não fez, corre e faz, porque já deve ser sexta-feira e é o último dia para fazer. Ok, gente? Me despedindo então de vocês. Até o próximo vídeo. Falou!